Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde, sejam todos mais do que bem-vindos ao nosso Além da Saúde Podcast, aqui pelo estúdio da Is Rádio Podcast. Você que nos acompanha todas as segundas-feiras ao vivo, às 14 horas. E se não consegue acompanhar ao vivo, a nossa tecnologia está a nosso favor também. Ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram. Consecutivamente. E temos também os nossos chats que estão abertos, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, para você participar junto com a gente. Agora, não consigo acompanhar ao vivo por compromissos, porque eu estou trabalhando, não tem problema. Nossa tecnologia sempre disponibiliza. Temos todos os episódios do nosso Além da Saúde Podcast no YouTube e no Facebook à sua disposição a qualquer hora do dia. Qualquer dia da semana, se você quiser ir escutando no carro, chega à noite, vai colocando, não é? O áudio para você poder ter mais conhecimento. O seu subconsciente vai agradecer informação positiva e de qualidade, porque é isso que a gente busca aqui no nosso Além da Saúde, trazer pessoas profissionais que são especialistas nos assuntos que se propõem a falar para a gente ter essa bagagem, para a gente adquirir mais conhecimento que ninguém tira da gente. É a maior riqueza que a gente adquire na nossa vida. Estamos nessa segunda-feira, dia 23 de setembro, com o nosso tema Cuidados com a Pele na visão do dermatologista especialista. E quem vai conversar com a gente? Eu tenho a honra de receber pela primeira vez, espero de outras vezes que virá aqui ao nosso Além da Saúde, doutora Regina Célia Molina Butros, ela que é dermatologista da nossa querida cidade vizinha aqui de Rio Claro. Seja mais do que bem-vinda. Uma boa tarde, doutora Regina. Boa tarde, Fabiana. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho e pela oportunidade, né, de trazer aqui um pouquinho de conhecimento da minha área, né? Estou muito lisonjeada pelo convite. E eu estou felicíssima e honrada por você ter aceitado o convite de estar aqui junto com a gente nessa tarde de segunda-feira para a gente começar a semana com mais conhecimento, desmistificando pontos importantes da dermatologia, que é uma área extremamente importante da nossa medicina, mas extremamente importante não só na área da estética, que está em evidência. Temos outras questões que envolvem a dermatologia e é disso que a gente vai falar no nosso podcast de hoje. Como eu já disse, estamos ao vivo. Não importa se você está no YouTube, Facebook ou Instagram acompanhando aqui pela Is Rádio Podcast o nosso Além da Saúde, você pode, através do chat, mandar a sua colocação, a sua pergunta, não é? Se você quiser fazer essa pergunta, eu sempre falo que é muito importante, que muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando em relação a isso. E eu já quero também deixar o convite para você seguir e para você acompanhar a doutora Regina no Instagram, nas redes sociais, @doutora_DRA.Regina Butros, Butros, do jeitinho que tá escrito aí, não é, na tela, para você acompanhar pra gente. Se você tiver no seu computador, se você tiver na sua TV, se você tiver no seu smartphone, do jeitinho que tá aparecendo aí na sua tela, você vai lá e já começa a seguir a doutora Regina, que ela tem um conteúdo muito importante e explicativo, com uma comunicação assertiva, que é disso que a gente conversava, inclusive, antes de iniciarmos o nosso episódio de hoje do nosso Além da Saúde, que os médicos estão se vendo na obrigação de comunicar assertivamente para que nós, leigos, possamos entender mais sobre o que nos é proposto sobre tratamentos, não é, doutora? E é isso que você faz nas suas redes sociais, aliás, muito bem. Muito obrigada, viu, Fabiana? Exatamente. O objetivo realmente das redes é atingir, conseguir falar a linguagem da população, né? Eu preciso conseguir trazer essa informação de uma forma científica, com muito embasamento, mas que a pessoa consiga me entender. Se ela não me entender, não está valendo nada o que eu estou falando ali. Então, hoje, o nosso papel é exatamente esse, né? E o médico, ele é muitas vezes colocado num pedestal, que ele não está num pedestal. Ele está perto da população, das pessoas, ele tem que estar ao lado, assistindo
cada um e de uma forma muito individual. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E essa visão que a doutora Regina traz é de família, viu, gente? Se você acompanha o nosso Além da Saúde, está falando da onde eu conheço esse sobrenome, da onde eu conheço esse sobrenome, que alguns meses atrás, se eu não me engano, no mês de abril, recebemos o doutor Daniel Butros, que é mastologista, também da nossa querida cidade de Rio Claro, vizinha. Volta em outubro para falar com a gente sobre o mês, não é? Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, prevenção, conscientização, que é a área de atuação dele e que, inclusive, é marido da doutora Regina. Então, ela também, junto com o doutor Daniel, ambos desenvolvem um papel fundamental na rede social, que é levar mais informação, essa informação de qualidade, essa informação que a gente consegue realmente entender e que a gente consegue também fazer isso, sentir mais próximo do profissional, não colocar o médico num pedestal, que, na verdade, é uma crença que a gente acredita e a gente começa, na verdade, a gente aprende isso desde pequena. É uma crença que nos foi colocada, né? Esse distanciamento do médico, isso não precisa acontecer, né, doutora Regina? Não precisa. E cabe a nós diminuir essas distâncias, né? Diminuir e aproximar muito das pessoas. Eu e o Daniel, a gente tem uma linha muito parecida, claro, eu acho que por isso que a gente acabou se encontrando, né? De uma empatia com as pessoas, de trazer as pessoas para perto, de trazer muita informação direto para cada um, para cada do seu jeitinho, para a população em geral, ou mesmo para o idoso, para uma criança, conseguir falar a língua de cada um. Eu acho que isso é uma das coisas importantes que a gente preza na nossa vida e na nossa vida em casa também, né? Como pessoa também. Com certeza. Beijo pro doutor Daniel. Estamos ansiosos pro retorno. E a doutora Regina aqui também junto com a gente. É uma honra. O doutor Daniel participou com a gente do episódio número 43. Já me falaram aqui. Hoje estamos no episódio 65. Olha como passa rápido. Por isso, aproveite os minutos de conhecimento que a gente tem aqui do nosso Além da Saúde. Doutora Regina Butros aqui junto com a gente. Doutora, eu acho que é importante a gente começar falando um pouquinho da formação de um dermatologista, já que hoje, quando a gente fala de dermatologia, todo mundo já pensa na parte de estética, na parte de toxina botulínica, de preenchimento. Parece que se formou ali uma linha tênue, não é, em relação a isso. Lógico que a dermatologia preza essa questão da autoestima na parte da estética, mas existem outras questões que estão envolvidas na formação de um dermatologista que são extremamente importantes, né? Sim, a dermatologia, ela vai muito além da estética, né? Na realidade, a estética, a gente chama de cosmiatria, é uma das áreas da dermatologia, que é uma área muito linda, que mexe com autoestima, com a beleza. Mas para eu conseguir fazer tudo isso, eu preciso ter um embasamento médico e científico. Então, para a formação, 6 anos de medicina, 3 anos de residência médica, especializações anuais. É uma série de outras coisas que eu preciso ter, estudos constantes para eu conseguir realmente trazer uma medicina de qualidade. Quando eu falo de beleza, quando eu falo de dermatologia, eu estou falando de uma medicina de qualidade. Então, eu preciso enxergar que o meu paciente quer melhorar a autoestima, quer melhorar a beleza, só que eu preciso enxergar ele como um todo. E eu acho que muitas vezes isso é o que falta. É o que está se perdendo. O que acontece hoje em dia? As pessoas enxergam a estética como uma vitrine. Como se a dermatologia ou a medicina estética fosse uma vitrine. Eu vou lá, eu escolho. Eu quero esse lábio, eu quero essa sobrancelha, eu quero a pele assim com muitas influências externas, né? E os procedimentos são indicações médicas. Eu preciso saber a anatomia, eu preciso entender o que aquela pessoa precisa, qual é a necessidade realmente dela. E muitas vezes ir além disso, entender a saúde dessa pessoa, ela está preparada para receber esse tratamento, ela tem contraindicação para fazer algum tratamento. Hoje, o que a gente enxerga? Existe quem faça, por exemplo, um laser em cima de uma lesão pré-cancerígena. Existe uma pessoa que vai fazer um botox e não vai conseguir fazer um diagnóstico de um melanoma nas costas. Um dermatologista, ele precisa fazer um exame de corpo todo. A pele é um órgão nobre, o maior órgão do corpo humano. Então, eu preciso... Isso é uma premissa de uma dermatologia bem feita, que eu veja a saúde desse paciente como um todo, dos pés à cabeça. E a dermatologia, ela vai cuidar da beleza, da saúde da pele, da saúde do cabelo e da saúde das unhas.
E muitas vezes a pele ela é só a pontinha de um iceberg. Eu preciso enxergar toda a questão da saúde, de tudo que está acontecendo por dentro desse paciente. E assim a gente conseguir ter sucesso, né? E não tratar com ser superficial. Exatamente. Porque essa questão da estética, ela se faz importante, sim, demais. A gente tem um avanço muito grande nessa questão da estética, que devolve uma autoestima maravilhosa para vários pacientes. A gente vai falar sobre isso, sobre os tratamentos indicados em determinadas fases da vida. Agora, precisa ser respeitado isso, né, doutora Regina? Precisa ser respeitada a fase que se encontra cada paciente, a idade que se encontra cada paciente, ser respeitada a individualidade. Porque o que a gente está vendo? Todo mundo faz botox, todo mundo faz preenchimento, todo mundo faz, quer bocão, quer tudo igual. Não é assim. As pessoas estão padronizando, né? Essa é a palavra. É aquilo que você falou. Não é todo mundo que vai ter um bocão. Existe uma boca que tem uma anatomia que eu não vou conseguir fazer exatamente igual aquela foto que ela me trouxe. E se conseguir um profissional que faça, quando você fala não, que não é proporcional, vai ficar como? Disfuncional. Não, vai ficar bom. Exatamente. Fica harmonia zero. Na foto, 3x4, paradinha. E a movimentação, a anatomia. E como é que vai ficar essa função. Essa funcionalidade. Porque tudo tem função. É isso que a gente precisa pensar. Exatamente. E tudo, né, todo o nosso rosto, né, falando principalmente da parte facial, que é o que a gente acaba mexendo mais, mas existe realmente essa questão funcional, existem as indicações precisas e específicas. Então, a indicação, ela precisa ser médica. E como a gente estava falando sobre comunicação... Isso. O que eu tenho que fazer meu paciente entender isso. Ele tem que entender que se ele está voltando ali 3 vezes para fazer um preenchimento labial, que ele quer a boca cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, é meu papel de comunicar, de fazê-lo entender que aquilo está além. Eu preciso fazê-lo entender que ele vai ter um não. E hoje em dia, o que é mais comum chama de transtorno dismórfico corporal. O que é isso? A pessoa perde a noção. Ela perdeu. Então, e realmente ela não consegue enxergar isso no espelho. E o profissional precisa estar habilitado a enxergar aquilo ali. Isso é uma das maiores premissas da dermatologia. É você enxergar seu paciente, entender o seu paciente. Muitas vezes não é nem o momento dele fazer o procedimento. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Mesmo porque, às vezes, o paciente está passando por um momento turbulento na vida, não está bem emocionalmente e quer mexer na parte estética, modificar alguma coisa para ver se recupera essa parte emocional, esse desequilíbrio que ele está sentindo nesse momento. Sim. Ou, às vezes, está numa depressão. Sim. Né? A depressão velada, que a gente já falou aqui, que é aquela silenciosa, que muitas vezes o paciente mesmo demora para cair em si e falar, assumir que tem essa depressão. Então, ele busca alternativas para que supra esse vazio que ele sente. E, na verdade, isso é um perigo, porque pode estar abrindo portas para outros tipos de problemas ainda maiores, né, doutora? Com certeza. E eu só vou conseguir enxergar se o paciente não está numa fase legal, se ele tem uma depressão que está velada, escondida. Isso é com o passar das consultas. Não vai ser com uma consulta de 5 minutos. Longe disso. É conversando com esse paciente, entendendo a história desse paciente, entendendo a história de vida, entendendo a família desse paciente. Então, uma consulta ela precisa ser muito além do que simplesmente chegar, fazer o procedimento e sair. Isso sem falar no pós. Eu preciso estar ao lado. Então, é muito mais complexo do que você só entrar e sair, né? E quando a gente fala de dermatologista especialista, e a doutora citou num ponto que eu tenho visto cada vez acontecer com cada vez mais frequência, é a questão desse pós. Uhum. Que a pessoa, não é? Entusiasma o paciente vem, faz o procedimento, mas depois não tem nenhum acompanhamento. O que não acontece com o dermatologista especialista, porque isso é uma premissa do tratamento. Esse pós tem que acontecer, né, doutora? Sim, é uma premissa da medicina bem feita. Eu preciso estar apta a lidar com toda e qualquer complicação que o meu paciente venha a ter. E estar ao lado. Ele precisa ter alguém ao lado dele. Então, eu não posso... As pessoas, na realidade, não podem achar normal
que elas façam um procedimento, que elas tenham uma complicação e não tenha ninguém ao lado, que ela precise ir no pronto-socorro para dar conta daquilo. Não é bem assim. Claro, muitas vezes a gente vai até precisar que um outro colega nos ajude, mas existe alguém por trás. Porque uma complicação não conduzida, ela pode trazer efeitos muito ruins para a vida dessa pessoa. Muitas vezes custando a vida da própria pessoa. Exato. Como a gente já viu, inúmeras vezes aí na mídia. Que a gente, que foi noticiado. Então, é muito sério, é tudo muito sério. E fique claro aqui que a gente não está erguendo bandeira contra nenhum tipo de profissional. Não é isso? Então só a dermatologista vai fazer esse tipo de procedimento. Tome cuidado e verifique se o profissional que você escolheu tem a especialização e está apto e fez o curso e tem a técnica, domina a técnica que você precisa. Acho que isso que precisa ser verificado. Porque se você procura um profissional para fazer algum procedimento estético, no mínimo, ele tem que ter tudo em ordem ali e mostrar para você que ele está apto para fazer esse tipo de procedimento. Sim, aptidão, ter um espaço para isso, conseguir... Existem os primeiros socorros que devem ser feitos, que muitas vezes acaba se perdendo, não é em qualquer lugar. A gente não pode deixar se iludir com rede social, que muitas vezes... A rede social, ela é maravilhosa, mas ela pode te trazer uma falsa informação. Ela pode te mostrar um lugar maravilhoso, mas você não está sabendo o que está acontecendo ali dentro. Isso é muito complicado. É muito complicado. Principalmente porque o ambiente onde você vai fazer qualquer tipo de procedimento, ele tem que ser muito bem cuidado, tem que ter uma asepsia, não é? Que tem que seguir as normas da vigilância sanitária. Sim. Então, quer dizer, é complicado porque são detalhes. E é nesse detalhe que mora o perigo. É tudo muito rigoroso e precisa ser rigoroso. Porque a gente está mexendo com vidas. E saúde. As pessoas tratam a estética como superficial e não é. E não é. É como não invasivo. Isso. É invasivo. Claro que é invasivo. Tudo que a gente vai mexer, você mexe com uma agulha, não mexer com uma agulha, mas com uma tecnologia, ele é invasivo. Como que eu vou saber se não posso passar um aparelho, um ultrassom microfocado, um laser, numa região que existe um nervo, por exemplo, que pode causar uma paralisia facial numa pessoa? Precisa ter esse conhecimento. Precisa ter estudo, conhecimento, dominar a técnica. Sim. Então, não tenha vergonha de perguntar. Você é especialista? Cadê? Onde eu vejo? Sim. Procure também no Conselho, não é? Sim, Regional de Medicina, no Conselho Brasileiro de Dermatologia. Sim. Procure. Hoje a gente tem aqui, na palma da nossa mão, a gente consegue. Os bons profissionais têm todos esses registros e você vai conseguir encontrar o nome deles lá. E tem, além do CRM, o RQ, que é o Registro da Especialidade. Isso é muito importante. Mostrar que o profissional fez a especialização naquela área, no seu caso, como dermatologista. Exatamente. Isso é muito importante, gente. E a gente, às vezes, vai... outra coisa. Ludibriam as pessoas pelos valores. Tomem cuidado. Aí eu tô falando a minha opinião. Tomem cuidado. Sabe quando a esmola demais o santo desconfia? Tem que desconfiar mesmo. Esse é um ditado popular que a gente tem que levar muito a sério. Porque em todos os casos que a gente viu na mídia que acabaram em óbito das mulheres, inclusive mulheres lindíssimas que, na minha opinião, nem necessitavam passar por procedimentos estéticos tão agressivos. O que acontece? Entra naquela, de distorção de imagem, que a doutora acabou explicando pra gente, Acabou de falar pra gente. Então, essa ilusão da busca pela perfeição, tome cuidado. Porque nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Sim. Cada um com as suas características. Melhorar, a gente pode, mas dentro dos nossos limites e dos limites que a medicina vai nos proporcionar também. Tome cuidado, porque a maioria dessas pessoas que buscaram essa estética exagerada e acabaram perdendo a vida, infelizmente, não respeitaram esse padrão que eu falei para você. Da clínica, se estava tudo em ordem, do profissional, se era realmente especialista, e dos valores. Tá mais barato, então eu vou fazer lá.
tome cuidado com tudo isso. Reveja bastante essa questão. Antes da gente continuar com a doutora Regina, vou pedir pro Ramonzito, nosso técnico, colocar aqui na tela para vocês acompanharem mais uma vez o recado que eu estou compartilhando com vocês sobre um curso de gestantes que atua aqui em Limeira há mais de 40 anos. A Regina Massaro Meirelles, que é diretora do Departamento de Gestante da Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vítor, não é? O Centro Paula Vítor aqui de Limeira, muito conhecido, muito renomado. A gente está fazendo essa divulgação porque esse curso tem mais de 40 anos, como eu disse. E ele acontece todas as quartas-feiras, das 13h15 até as 16h30, na Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vítor, que fica na Avenida Rio Claro, número 15, na Vila Anitta. Para participar, a apresentação obrigatória do RG, do cartão pré-natal, gestantes carentes e não carentes, inclusive a equipe, não é, desse curso proporciona um enxoval de presente no final das 12 semanas, que é a duração desse curso. Então, para você ter mais informações, é só ligar lá, 19 3452 7750. 19 3452 7750 é gratuito, é uma forma de instrução nesse momento tão especial e tão importante na vida da mulher que o Centro Paula Vítor proporciona através, não é, da Regina, que é a coordenadora do departamento de gestante, né, do local, e também de todas as outras voluntárias que fazem esse enxoval para que as gestantes carentes e não carentes possam ter também um momento digno de tranquilidade para receber aí o seu bebezinho, tá bom? Então fica aí o convite para você participar e para você também nos ajudar a divulgar esse trabalho que é feito com tanto amor e com tanto carinho. E nessa segunda-feira estamos falando sobre os cuidados com a pele na visão do dermatologista especialista, com a doutora Regina Célia Molina Butros, ela que é dermatologista. Volta para mim, Ramon, por favor. Ele vai colocar para mim, ó, no chat do Instagram, tá? O estresse pode causar queda capilar, doutora? Pode, claro que pode. Óbvio que a queda capilar, ela pode ser multifatorial, né? Sem dúvida nenhuma. Eu preciso fazer um check-up geral desse paciente, avaliar as vitaminas, condições... Com exame de sangue, inclusive. Exame de sangue, perfil histórico alimentar, é uma série de coisas que eu preciso examinar nesse paciente, além do exame do couro cabeludo. Mas o estresse por si só, ele pode causar um eflúvio. O eflúvio é uma queda temporária. A gente tem tratamento também, eu consigo fazer formas de diminuir o ciclo dessa queda, mas sempre é importante avaliar. Se o cabelo está caindo, algo não está legal. Que seja gerenciar esse estresse. Por isso que precisa do especialista. Especialista. Quem perguntou foi um perfil comercial, tá? Agora, a Rebeca Pedroso Escher. Acho que é assim que fala seu nome, Rebeca. Rebeca tem nome chique. Ela escreveu assim: olá, gostaria de saber quantas vezes, no mínimo, eu tenho que lavar o meu rosto por dia. Higienização do rosto. Então, Rebeca, esse recado é para você. No mínimo, de 2 a 3 vezes ao dia. Então, eu faço sempre uma orientação. De manhã, na hora do almoço e à noite, junto com a sua escova de dente. Ah, ótimo, pronto. Um sabonetinho adequado. E sempre um sabonete adequado para o tipo de pele. Não é qualquer sabonete, não é qualquer tipo de pele que vai tolerar os produtos, né? Então, eu preciso individualizar aí essa orientação. Mas a higienização é importante também. Agora, se não acontece essa higienização no meio do dia, tem problema? Compromete? Pode comprometer principalmente pessoas que têm pele muito oleosa e adolescentes com tendência à acne. Aí a higienização precisa ser mais certinha, né? Mais vezes ao dia. Exatamente. Mas o que acontece? Nós temos uma rotina que muitas vezes a gente não consegue. A maioria dos meus pacientes viram para mim e falam: de manhã e à noite eu consigo, na hora do almoço não. Daí a gente pode lançar mão daqueles lencinhos higienizadores, né? Existem formas de driblar isso daí também. Tudo se tem um jeito. Tudo. É só você conversar com o especialista. Porque quando a gente vai na farmácia, gente, eu falo que a farmácia é a minha perdição, porque tem tanta demanda, tem
tanta coisa e tanta novidade que você fica perdida. Se você não tem um direcionamento de um profissional, você acaba gastando desnecessariamente. Exatamente. Porque muitas vezes você acaba gastando com um produto que você acha que vai ser bom e não é, porque nós somos leigos, a gente precisa o quê? De um dermatologista para nos indicar o caminho desse tratamento. E assim, você otimiza quando você tem esse dermatologista te guiando, você otimiza tempo, otimiza o seu tratamento, o tratamento surte mais efeito e muitas vezes você gasta menos dinheiro. Exatamente. Quando é direcionado, né? Você não necessariamente vai precisar usar tudo aquilo que você imaginava que você precisaria usar. Exato. Tem que ser direcionado e personalizado. Uma das coisas mais importantes, né? A personalização do tratamento. E também, muitas vezes, é a tentativa e erro, é o teste, Sim. né, que você tem que fazer. Porque Sim. muitas vezes, um paciente te demonstra, no momento, ele tá passando por aquela fase, vai ter que usar determinado tipo de tratamento. Mas depois de um tempinho, por isso que não pode fugir do dermatologista, tá, gente? Exatamente. De tempos em tempos, é regular o negócio. Ah, marca lá com a secretária daqui 3 meses. Aí fala, depois eu marco. Aí volta depois de um ano. Porque desse tempo, a pele muda. Sim. O clima muda. O clima muda, as questões hormonais vão mudando, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, tudo influencia. Então, o tratamento ele não é estático. Ele precisa ser individualizado e cada tempo tem o seu tipo específico. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de individualizar o tratamento. Tratamentos por faixa etária. A gente tem visto um aumento, um boom nas redes sociais da questão do skincare em crianças. Sim. Desnecessário ou nem tanto assim? Eu tenho duas visões com relação a isso. Uma delas, eu acho que nós estamos diante da geração que mais se cuida dos últimos tempos. Isso é verdade, concordo. Sem dúvida. Conscientização com relação à higienização facial, conscientização com relação ao uso de um protetor solar, isso é muito legal. Muitas vezes a influencer, ela consegue ser mais assertiva em algumas faixas etárias do que eu dentro do meu consultório. A adolescente vai fazer exatamente o que ela está falando. Isso é muito legal. Porque rolou a identificação ali. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma informação com qualidade. E aí, nós esbarramos num problema. Por quê? Cada vez mais, as crianças... Porque criança também tem acesso e elas gostam muito, né? Eu vejo minha filha mais novinha, ela é uma dessas que gosta do skincare, ela gosta de se cuidar. Então, é algo que eu preciso ir orientando sempre. Então, precisa ter uma orientação muito direcionada e muito cuidadosa. Porque, muitas vezes, acidentes podem acontecer. Como aconteceu, não foi muito recente, de uma menina que usou um ácido retinóico, que realmente é um produto super rejuvenescedor para alguns tipos de pele. Ela usou e quase perdeu a visão por conta disso. Meu Deus, sério? Foi muito sério. Exato. Foi muito sério. No consultório, eu já peguei várias complicações com máscaras de skincare. Então, que parecem inofensivas. Exatamente. E aí, é uma linha muito tênue entre o cuidado e o excesso. E os produtos, e a oferta, aquilo que a gente estava falando sobre a farmácia. A farmácia tem tudo, né? E elas adoram. E que bom que ela tem tudo, mas Exatamente. A partir do momento que você tem direcionamento, isso não oferece perigo. Sim. Se você vai sem direcionamento... Tem o perigo, correr riscos sérios, inclusive, achando que uma máscara não vai causar nada. E pode causar queimadura, inclusive. Sim, e principalmente numa faixa etária, que é a faixa etária pré-adolescente, crianças e pré-adolescentes, que é a faixa etária que a pele é mais sensível, que os produtos precisam ser muito específicos, muito mais direcionados. Então, é uma faixa etária muito delicada, só que é o perfil mais suscetível a ser influenciável. Por isso que precisa de uma orientação. Mas aí a gente entra com os pais. Então, os pais devem ficar de olho, é claro, no que essas crianças e adolescentes estão consumindo nas redes sociais e acompanhar e ver qual é a sua necessidade. Então, vamos a um dermatologista para fazer uma avaliação e ver qual é o produto que você vai usar. Se você quiser mostrar o vídeo da influencer para dermatologista, não tem problema nenhum. Mas ali vão ser tiradas todas as dúvidas. É aí que a gente peca. De pular essa fase de esse momento de ir ao médico e achar que só vai ao médico quando tem algum problema de pele ou algum problema de cabelo
ou quando a unha tá quebradiça. E não para ter a orientação. Sim. Isso é muito legal, porque é algo que eu tenho visto, assim, com bastante frequência. Que bom! Essas mães levando as crianças para os primeiros cuidados. Isso é muito bom. E eu consigo orientar, eu vou orientar com relação à fotoproteção. E é muito legal você manter um vínculo com uma criança, um adolescente, a gente conseguir atingir essa faixa etária. É uma educação. É um processo, é uma progressão que eu vou tendo com esses pacientes. E são pacientes que eu vou acompanhar ao longo da vida, Exatamente, né? em todas as fases, né? Em todas as fases, isso é muito bom. Porque as crianças, muitas vezes, vão começar a aparecer os primeiros pontinhos, né? De espinha. Sim. É a primeira queixa, né? A primeira queixa que geralmente leva ao dermatologista é a acne. E esse cuidado. E com isso, você vai trazendo uma série de coisas, né? Os cuidados como um todo. O cuidado que eu sempre falei aqui várias vezes, né? Protetor solar. O cuidado com o filtro solar, ele é fundamental. Mesmo porque a gente está falando com uma faixa etária que ela é muito exposta à radiação solar, que é a infância e a adolescência. Exatamente. Né? É uma faixa etária muito suscetível, muito exposta e que precisa de mais orientação. E se eu conseguir fazer uma educação desde essa idade, na fase adulta, ela vai colher menos consequências com relação ao sol. O hábito já vai estar embutido. Exatamente. Né? Fica mais fácil de você modificar o tratamento, ampliar alguns outros tipos de produto, porque ela vai aceitar melhor isso. Com certeza, né? Com certeza. A adesão ao tratamento é muito maior, é muito melhor. E o que a gente tem que pensar também é que tem muita gente que fala assim: ai, mas o tratamento dermatológico demora, minha filha. Dermatologia é pro resto da vida. Tratamento com dermatologia é assim, começou, não tem fim, é até morrer. Porque as fases vão mudando, as necessidades vão mudando e a gente sempre vai ter que cuidar. Ah, mas vou ter que ficar passando de manhã à noite, vai. Quer ter resultado? Vai ter que passar, né, doutora? É bem isso, eu estava brincando com uma paciente essa semana. Não, ela falou, ó, não tem milagre. Linda, ela está maravilhosa, foi tirar a carteirinha dela de 60 anos. Olha isso, ninguém acreditava que tinha 60. Como assim 60 anos? Se perguntarem qual é o segredo, ela falou assim, não tem milagre. Ela já me antecipou. E ela faz tudo direitinho, bonitinho. Então, o cuidado são anos, é uma vida inteira, né? A gente precisa se cuidar muito, né? Exatamente. E isso faz parte do autocuidado. O autocuidado, ele é muito importante. Aí você me fala assim, qual é o limite de idade, né, do autocuidado? Não tem limite. Imagine uma pessoa que vai aos 85 anos fazer um botox pro aniversário. É a coisa mais linda do mundo. É esse querer se cuidar é muito legal. Essa questão da autoestima é muito legal. Ela vai ficar zerada, totalmente sem rugas, absolutamente nada? Não é bem isso. Mas é querer sair de casa, é querer fazer algo para melhorar. Ela está bem para ela mesma. Isso é uma coisa muito boa, muito boa. Chegou uma pergunta também pelo chat do Instagram, perguntando sobre limpeza de pele. Qual é a frequência que nós temos que fazer a limpeza de pele? Um perfil comercial do Instagram. Fala mais pertinho, doutora, do microfone. Isso, ótimo, perfeito. E essa questão da limpeza de pele também é muito peculiar, tem que tomar muito cuidado, né? Sim. A pele, na realidade, quem vai dizer quando precisa começar a limpeza de pele é a própria pele, porque cada um tem uma maturação, né? É muito individual. Então, tem pessoas, crianças que já começam a ter cravinhos, que eu acho que é o primeiro sinalzinho que acaba levando. A limpeza de pele, especificamente no esteticista, geralmente a cada 2 ou 3 meses, mas depende muito do tipo de pele. Peles oleosas, que tem mais cravinhos, que tem mais espinhas. Ou até na fase da adolescência, que os hormônios estão ali, não é? A todo vapor, e realmente tem uma disfunção hormonal e acaba manifestando na pele, né? Essa é a fase que precisa dos maiores cuidados. Na fase adulta, a pele já começa a ficar um pouquinho mais sensível. Daí a limpeza de pele, ela não vai ser com tanta frequência. Pensando nessa limpeza de pele de extração. Mas existem outras formas de você fazer uma limpeza, uma higienização, que seja um peeling. Ele não deixa de ser, né, uma parte da limpeza de pele. Então, também, isso daí vai ajudar. Cada fase tem a sua indicação. Como a gente estava falando, tudo tem que ser personalizado. Exatamente. Né? Estamos falando de tratamentos por faixa etária. A gente falou das crianças e dos adolescentes, né? É claro que os adolescentes vão ter que ser acompanhados, porque tem aqueles adolescentes que desenvolvem
desenvolvem um grau de acne mais severo. Sim. Então, precisam realmente ser acompanhados, porque isso interfere até na condição emocional e psicológica, né? Fazendo com que esses adolescentes não queiram se socializar. E hoje, com rede social, pior ainda os quadros, eu acho, Sim. né? Sim. Vou te contar uma história de um paciente. Diga. Um menino, a fase pós-pandemia, uma acne grave, muitas lesões. Ele não ia mais para a escola, ele não queria ir. Quando ele ia, ele ficava de máscara o tempo inteiro, ele estudava em período integral, então ele ficava de manhã e à tarde sem tirar essa máscara. Ou seja, piorava o quadro. Piorando o quadro. Né? Ele não comia, ele não bebia, tudo por conta da acne. Você fala assim, mas é só acne? Não é só acne. A acne, ela vai muito além. A acne mudou completamente a vida desse menino. Mudou completamente a vida da família desse menino. E aí ele chegou para mim no consultório. Ele não conversava. Extremamente deprimido. Extremamente. E nós começamos o tratamento. O tratamento foi uma batalha, realmente. Quanto mais grave o grau de acne, mais difícil e trabalhoso e prolongado. Na realidade, é esse tratamento. Mas ele tem fim. E o mais legal de tudo foi ver esse menino abrindo os olhos e conversando comigo durante as consultas cada vez mais. Para quem não ia para a escola, ele começou a ir para a escola de bicicleta. Ele foi apresentar trabalho e me convidou para assistir. Tamanha foi a identificação que a gente criou. Que lindo foi isso! Foi muito legal. E ele está muito bem. Então, mudou muito a vida dele. Foi fácil o tratamento dele? Claro que não foi fácil. O que ele passou antes talvez tenha refletido na vida dele. Pode ser até que ele carregue ainda isso. Mas eu consegui talvez trazer ali para ele um passo muito importante numa fase muito difícil. Numa fase transformadora que é a adolescência. E como ele, né, tem várias histórias, né? Então, assim, a autoestima, ela é algo que ela precisa ser cuidada e trabalhada e vista com muita peculiaridade, com um olhar muito, muito delicado e muito individual. E ainda bem que essa família teve essa sensibilidade de acolher esse adolescente, Sim. de levá-lo para uma profissional Sim. exemplar e maravilhosa, que acolheu também não só o adolescente, aí vai o tratamento que a gente estava falando, o diferencial da consulta, não é acolher só o adolescente, é acolher as dores do adolescente e da família que vem com esse adolescente também, né? Para poder ir colocando os pingos nos is aos pouquinhos, porque não vai acontecer de uma hora para outra. Né? E tomar cuidado com essas receitas mirabolantes que vendem por aí também. Isso é muito perigoso, né, doutora? Muito perigoso, muito perigoso. Em casos graves, mais perigoso ainda. Então, esse acolhimento, tanto do adolescente quanto da família, ele é a base de tudo. Para a gente conseguir. Eu falo que nós caminhamos juntos. Eu, a mãe, o pai, a irmã que vem junto na consulta, o menino que está sofrendo muito, né? E a gente enxergar isso daí, para ele, foi um divisor de águas. Foi muito bom, foi muito legal. E eu acho que para você, como profissional, foi um caso de sucesso. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. O dia que ele tomou a medicação, Roacutan, né, que é a medicação consagrada para acne muito séria, mas tem que ser muito bem conduzida, claro. Então, nós fizemos um tratamento de mais de um ano. Quando nós tiramos o último dia, eu sempre falo que é o dia da festa. Hoje não tem mais. É muito bom. É alta. É alta. É a liberdade agora. Agora é colher os liberdade, frutos de todo o tratamento que foi feito. Ele ficou né? muito feliz e eu fiquei mais feliz ainda. Com certeza. Por ele, né? É muito, muito, muito satisfatório isso. Por isso que sempre tem jeito, a partir do momento que você escolhe um profissional que é engajado e que entende e é especialista no assunto. Sempre isso, tá? Voltando a falar dos tratamentos por faixa etária, abordagem para os tratamentos masculinos, porque os homens também estão buscando mais tratamentos na área da dermatologia do que antigamente, né, doutora? Com certeza. O homem, ele tá vindo cada vez mais buscar melhorar, né? Fazer tratamentos, se cuidar. O perfil masculino, ele tem mudado muito. Mas o homem, ele tem as suas particularidades, né? O homem, ele já é muito mais objetivo.
expressivo. O homem, ele quer algo mais assertivo. Nada de ficar passando um monte de creme que eles não vão aderir ao tratamento. Não, ele tem quer jeito. algo assim, resolutivo. Isso. Ele quer algo resolutivo e muito rápido. E prático. E prático. Prático. Bem, É a característica masculina, eles são práticos, né? Exatamente. Então, no homem, se eu conseguir fazer essa abordagem, eu vou conseguir ter sucesso no meu tratamento. Então, falo pelo meu marido, pelo Daniel. Ele é prático. Eu preciso dar o sabonete para ele, que ele vai fazer a higienização dele 2, 3 vezes ao dia, um sabonete inteligente. Então, com um produto, eu já tento colocar alguns aditivos ali para ele que vai trazer benefício. Protetor solar para ele, que também já vai ter uma vitamina C, um ácido hialurônico. Então, ali eu já embuti um skincare. Então, 3 em 1. 3 em 1. Tá. Se conseguir 4 em 1, é melhor ainda. Então, eu já ganhei 2 produtos. Então, se ele conseguir manter essa rotina de higienização e usar o protetor que já tenha já os componentes que ele precisa, tá ótimo. E aí, com o passar do tempo, à medida que ele vai criando uma confiança no tratamento e mesmo adquirindo um hábito de cuidados, aí talvez eu consiga introduzir um creme noturno. Mas eles aderem muito bem aos tratamentos de consultório, e isso é muito legal. Então, por exemplo, um Botox. Botox é algo que eles gostam, porque o Botox ele é objetivo, resolutivo. Eu faço 15 dias depois, ele não tem mais ruga. Então, é o perfil. Existem outros tratamentos que eu também consigo colher ao longo dos meses, né, na realidade. Mas ele acaba aderindo menos, né? Esse é o perfil masculino. Mas o perfil masculino, hoje, a gente tem de todos os tipos, né? É muito variado. E ainda bem que a medicina evoluiu para Graças a Deus. tratar esse perfil prático Sim, também, sim. da forma como eles merecem, né? Sim, tratamento capilar. Existem tratamentos capilares maravilhosos. Então, hoje, calvície, que é a principal queixa. Masculina é verdade, calvície. é verdade. Então, muitas vezes ele chega pela calvície, mas ele tem ainda um pouquinho de vergonha de falar da ruga. Ele levanta da cadeira, ele tá indo quase para a porta de saída, e aí ele pergunta: isso aqui tem solução? Aí eu já captei. Aí, é aquele momento que você tem que ter a sensibilidade. Isso! Aí eu captei. Vamos lá, vamos sentar. Eu dou um espelhinho para ele se ver, mostrar. Fala para mim o que te incomoda. Exato. Ele até fala assim: não me incomoda. Mas sabe que eu tô enxergando isso daqui? Até para ele é difícil muitas vezes assumir, né? Então, aí aos que poucos... a criação. Exatamente. Os homens não foram criados assim. É cultural. Exato. Mas esse perfil tá mudando. Ainda Isso bem, né? Isso é muito bom. Eles precisam se cuidar, é importante. Com certeza. E muda. Acho que a autoestima vai mudar. Sim. E vai fazer com que eles atuem de forma diferente em várias áreas da vida também. Com certeza. A Rebeca voltou a perguntar pra gente no chat do Instagram. Doutora Regina, gostaria de saber se o whey protein pode dar espinhas. O famoso whey protein que todo mundo começa a tomar, suplemento, né? Acho que o whey e creatina são os suplementos mais usados e mais comuns, né? Rebeca, essa pergunta ela é maravilhosa. Por quê? O whey realmente pode dar acne, né? Essa é uma infeliz notícia, mas existem formas de driblar isso. O que acontece? Existem várias formas de whey, existem alguns tipos de whey que podem induzir mais acne. E aí, normalmente, se a pessoa já tem uma tendência para ter acne, esse tipo de whey a gente tem que deixar um pouquinho de lado. E existem os tipos de whey que são os isolados, né? O hidrolisado é o que mais dá acne, mas o isolado, eventualmente um whey vegano. Existem linhas mais refinadas que poderiam induzir menos. Porque é essa proteína do leite que é presente no whey que vai causar... O que acontece, ele vai atuar... O whey específico, não necessariamente do leite, mas é qualquer tipo. Ele vai atuar numa via inflamatória. Existe uma via específica que é inflamatória que vai atuar na acne. Então, se eu tiver um estímulo dessa via, em algumas pessoas ele pode sim desenvolver mais. Pode, mas a creatina não. Então, a creatina é totalmente liberada hoje. A creatina é o super suplemento. Exatamente. Né? Ela é muito mais do que um suplemento. Hoje, tem estudos que mostram a creatina, inclusive, para melhora cognitiva, de memória, em uso em idosos, em resposta a tratamentos como quimioterapia. Então, a creatina, ela está mudando pros ossos, um pouquinho. né? Exatamente. Também, Então, assim, tudo, claro, com supervisão do profissional especialista.
Tem mais uma pergunta no chat do Instagram, coloca pra mim, olha lá, falando, é um perfil comercial que falou que já fez Botox com você e falando que a doutora Regina é extremamente delicada e sensata, que amou seus cuidados. Ai, que delícia! Quem será, não? Muito obrigada por dividir isso com a gente, é muito gostoso, né? A gente ter esse reconhecimento. Sim, Porque sim. tudo que a doutora Regina faz e que os profissionais, não é, que eu recebo aqui, eu sinto isso, tentam fazer, é levar realmente o melhor para os pacientes. Sim. Né? E esse retorno é muito importante, Com porque certeza. a gente cai a ficha e fala assim, poxa vida, eu tô indo no caminho certo. Sim, com né? certeza. A Rafaela, a melhor, falando que é a melhor pessoa e a melhor dermatologista que existe. Ai, que delícia! Página Muito aqui, olha, obrigada, momento querida. elogios. Isso é muito bom. Queridíssima. Não é? Isso é muito bom. Agora, vamos passar para outra faixa etária. A gente já falou das crianças, dos adolescentes, dos homens. Mulheres adultas. A gente tem uma fase da mulher. Aliás, eu acho que a mulher é a que mais tem fases diferentes de pele, né? Nós somos muito... Porque todo mês tem um hormônio. Muito mutáveis. Não é? Sim, Por sim. conta A gente da é muito menstruação, hormonal. é muito hormonal. A gente é muito hormonal. Hormonal, emocional, né? Aí vem o estresse junto. Ixi, multifuncional. Porque tem que ser mãe, profissional, dona de casa, esposa. Então, quer dizer, não tô puxando só a farinha pro nosso lado, não, mas é verdade, né? E ainda depois a gente tem que encarar a menopausa. Mas a mulher, depois passou da adolescência, entra na vida adulta, também tem que ter um cuidado específico. Sim. Pra não desandar, né, doutora? Sim. A fase adulta é a fase que a gente, eu acho que a gente acaba mais procurando, né? Com certeza. Os tratamentos. O que acontece? Nós vamos perder, a partir dos 30 anos, o colágeno começa a cair. Infelizmente, ele começa a declinar. E tudo vai depender do seu estilo de vida, se você faz exercício, se você toma um suplemento, se você vai tomar whey, creatina, o seu estilo de vida, se você faz exercício. Então, tudo isso vai influenciar nessa queda do colágeno. E é aí que a gente acaba procurando mais os tratamentos e mais os procedimentos, né? Eu acho que é a fase maior. Só que aí, caminhando mais um pouquinho, nós chegamos no climatério, que é a fase da menopausa. O climatério que antecede a menopausa e que muitas vezes a gente já está vivenciando e nem percebe que está, porque alguns sintomas são muito sutis e a gente vai, sabe, deixa pra lá. Vai levando, vai passando, né? Exatamente. E quando a gente percebe, já chegou. Né? É muito rápido. Exato. Né? O climatério, a menopausa, né, na realidade, ela acaba sendo muitas vezes uma fase nebulosa na vida da mulher. Porque ela envolve muita coisa, né? Não só alterações hormonais, mas a gente vai sentir. É uma fase que os filhos já são grandes e estão saindo de casa. Então, aí tem a tão famosa síndrome do ninho vazio, ninho né? vazio. Exato. Naturalmente, a gente acaba ficando mais deprimido. Existe a perda do colágeno, que você percebe o seu corpo não é mais o mesmo. Tudo fica diferente. A pele, o cabelo, as unhas. A libido já não é mais a mesma. Os hormônios estão lá embaixo. Aí você fala assim, nossa, o que sobrou dessa fase? Né? Tão dura, tão difícil. E muitas vezes essa mulher se olha pro espelho e não se reconhece e não mais. se vê. É isso aí. Né? E a autoestima fica extremamente comprometida. Extremamente comprometido. É muito importante ter um dermatologista com uma visão muito integral dessa paciente, junto com um ginecologista, que vai fazer a suplementação hormonal necessária, se aquela paciente tem ou não. Mas a minha visão precisa ser, eu preciso avaliar a qualidade dessa pele, eu preciso ver como é a alimentação dessa paciente, eu preciso enxergar quais são as angústias dessa paciente. É aquilo que a gente estava falando, talvez aquele não é o momento dela fazer um procedimento estético, talvez está tudo desregulado, eu preciso colocar a casa em ordem primeiro, colocar tudo no lugar para ela, orientá-la de diversas formas, né? Tanto a questão alimentar, se ela não pratica exercício, estimulá-la a praticar o exercício, aí vai da minha comunicação. E isso é muito legal, porque eu consigo fazer várias pacientes irem para academia. Olha que coisa boa! Eu adoro. Que bom isso! Muitas vezes o seu poder de convencimento está ok, então. Eu fico muito feliz, porque isso muda a vida das pacientes. Eu tive uma paciente que ela veio, a queixa dela nem era ainda, né, a questão estética, ela tinha furúnculo de repetição, mas ela estava nessa fase de menopausa, sobrepeso, e eu tratando os furúnculos meses de antibiótico, eu falando, exercício é importante, exercício é importante, exercício. Aí um dia ela chegou, entrou na minha sala com os olhos brilhando, conversei, e ela com os olhinhos brilhando, ela falou assim, doutora, e eu comecei a fazer exercício. Ou seja...
divisor de águas, né? Divisor de águas. Eu sou o exemplo. Eu sempre fiz atividade física desde adolescente. Mas por você ter esse hábito constante, quando você não vai na academia, você sente que tá faltando alguma coisa. Totalmente. Eu falo que é um regulador. É um regulador. Né? Eu falo que, onde você desestressa? Qual é o seu hobby? Ir pra academia. Sim. Porque, gente, é fantástico. Parece que o dia vai melhor. Independente, sabe? Se o horário que você vai, mas faça qualquer tipo de atividade física. E você vai sentir ao longo dos dias, ao longo das semanas, essa diferença. Como essa paciente te relatou. Sim, com certeza. O exercício físico, ele traz inúmeros benefícios. O exercício físico, isso já é comprovado, que ele rejuvenesce. A musculação, ela libera hormônios, substâncias, na realidade, né, específicas que são liberadas no processo de musculação, que vai ter ação na flacidez, que vai ter ação na pele. Então, é um motivo a mais para a gente fazer exercício. Além dos hormônios do bem-estar. Liberação de serotonina e uma série de outras coisas que acontecem, de mecanismos bioquímicos que acontecem no nosso cérebro. Diminuição do cortisol, porque, gente, mulher é estressada por natureza. Então, para diminuir, dar uma equilibradinha ali nos níveis de cortisol, já vai fazer uma musculaçãozinha que vai fazer bem, né? Sim. E naquela fase que nós estávamos conversando da menopausa, a musculação, ela é fundamental. Porque a perda de massa muscular, ela é grande. Exato. Ela começa a se acelerar. Então, eu consegui fazer essa paciente fazer musculação, vai me ajudar. E ela vai me ajudar no tratamento que eu vou propor para ela. Eu vou fazer um bioestimulador de colágeno, que vai ficar legal. Se ela tiver a qualidade de vida dela boa, se eu conseguir fazê-la se alimentar bem, se ela está tomando um suplemento legal, se ela fez suplementação das vitaminas que ela precisa. Então, é uma visão integral. Menopausa, ela também pode ser um divisor de águas na vida da mulher. E quando a gente consegue fazer isso, a gente enxerga essa mulher ressurgindo. E cada vez ela vai trazendo mais informações dos ganhos do dia a dia. Isso é muito gratificante. E isso você vai poder... É uma munição que você adquire para dividir com outros pacientes, para dividir aqui, olha, com o nosso público do podcast, para que as pessoas falem... Tem luz no fim do túnel. Com certeza. Eu tô deixando de viver, não tô sentindo mais vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Eu acho que isso é muito relatado, né, em consultório para você. Com certeza. Quando você enxerga que você não tá sozinha no mundo, você consegue se ver lá na frente. E aí você precisa de alguém que vai te empurrar, que vai te dando, cada vez te dando um empurrãozinho mais, cada vez te dando um estímulo maior. E a gente consegue chegar lá, com certeza. E se a gente conseguir fazer a prevenção nesse caminho até o climatério, até a menopausa, maravilhoso. Se você já se encontra nesse momento do climatério e da menopausa, também tem o que fazer. Sim. Não está tudo perdido. Porque você não fala, mas eu não fiz quando era mais jovem e agora? E agora você começa agora. Sim. Agora. Começa ontem. É o momento de mudar a vida. Mudança de estilo de vida, ele é para ontem, para hoje, para qualquer momento. Então, e na fase da menopausa vai ajudar muito, né? Vai ser um divisor. Ganho de massa muscular, melhora da massa óssea também, que é uma fase que a gente tem perda óssea. Você pode chegar à osteopenia, que precede aí a osteoporose. Sim. Aí qualquer tombinho, qualquer batidinha você pode quebrar, né? Ter que fazer uma cirurgia. Sim. Gente, é muito sério. A gente tá falando de saúde, de qualidade de vida. Vai muito além da estética. Sim. Muito. A estética é só a cerejinha do bolo, né, doutora? Né, Fabiana? Você percebe que a paciente da menopausa foi no meu consultório porque ela achava que estava mais flácida. E tudo isso precisa estar por trás. Então, é uma visão que o médico precisa ter dessa paciente. Como você disse, essa visão integral. E muitas vezes trabalhar em conjunto, porque nessa fase, o dermatologista com o ginecologista são extremamente importantes, né? É fundamental. E ter um educador físico junto também. Que entenda essa fase, porque vai personalizar o treino, não é? Se a pessoa já tem consciência corporal, se não tem para adquirir também o fôlego para fazer, não é? Essa atividade física que está sendo proposta. Uma nutricionista. Então, é multifatorial, multidisciplinar, mas eu preciso de alguém que vai direcionar. Agora, falando de tudo isso, não é? Quando é que a gente pararia para pensar que o dermatologista diretamente iria ajudar na autoestima, né? Sim. De tantas coisas que estão por trás, olha só, não é? E tudo isso, o que tudo isso vai implicar para esse paciente, né, doutora Regina?
Como ele vai sair do seu consultório. Isso é muito importante, né? Sim, muda, o nosso papel aqui é mudar a vida das pessoas, né? Mudar para o bem, trazer o benefício e conseguir enxergar isso daí, né? Quando você conversa com alguém e você enxerga além da pele, é muito importante. Além da ruga. Além da ruga. Né? Que normalmente as pessoas dizem, tá me incomodando, isso aí tá te incomodando. Mas o que por trás dessa ruga? Qual é a história por trás dessa ruga? Muitas, né? Muitas. Acaba sendo... É a dermatologista terapeuta. Eu brinco com os pacientes. A minha maca é o divã. E a gente conversa tanto. Mas a gente conversa tanto. Mas não é rico pra você? Muito, Você não fica muito mais segura na hora de traçar esse tratamento individualizado para esse paciente, com todas as informações que você adquiriu? Isso é maravilhoso. Nós temos um vínculo de cumplicidade. Isso é maravilhoso. E o que eu consigo enxergar o que ela quer, o que ela precisa, e ela consegue me entender. Então, isso é uma comunicação assertiva. Isso é espetacular. Então, vai lá no começo. A comunicação, que é a base de tudo. E é verdade que essa questão da autoestima, que a gente falou bastante aqui no nosso episódio hoje, é uma rotina do consultório dermatológico? Sim, com certeza. Com certeza. A autoestima, eu mexo com ela todos os dias. Então, é desde o adolescente, que vai lá para tratar a acne, a criança pré-adolescente, que quer começar a fazer o seu skincare, uma fase adulta, 30 anos... que começa a querer se enxergar um pouquinho melhor, que quer começar a melhorar um pouco a qualidade da pele que seja, ou mesmo os seus cuidados. A menopausa, que é a fase que a autoestima, ela tá lá embaixo e precisa ser levantada de alguma forma, né? Então, a autoestima, ela move a gente. A autoestima, ela não é uma coisa banal, muito longe disso. A autoestima, ela movimenta. Ela movimenta aquela senhora que tem 86 anos, que vai lá no meu consultório ficar bem linda para o aniversário dela. Ai, gente, é louvável isso, não é? É um exemplo de vida. É um exemplo de vida. Exemplo de vida. Não é verdade? É espetacular. E que todos nós possamos ter esse privilégio, porque é um privilégio. É um privilégio. E antes da gente encerrar, como eu sou mãe de menino, e a doutora é mãe de duas meninas lindas, a Isa tem 13 e a Lara... Isa 13 e Lara 9. 9. Então, o meu Luca tem 10. Já levei o Luca na minha dermatologista aqui em Limeira. Já está passando creminho, porque já estão aparecendo os primeiros pontinhos de acne. Já está lavando com sabonetinho. Então, me identifiquei. Porque, gente, ele não pediu pra mim. Mas eu percebi que ele estava incomodado. Sim. Então, atenção, as mamães de meninas já são mais antenadas nisso. Porque mulher é mulher, né, gente? Gosta de se cuidar desde que nasce. Agora, menino, eles não entendem muito isso. Então, eu fui conversando. Atenção, mamães de meninos. Conversem com seus meninos. Ah, mas é muito criança. Nunca é cedo para eles entenderem que eles precisam se cuidar e se colocar em primeiro lugar. Sim, é o autocuidado. Essa questão do autocuidado e da autoestima. E eu pergunto pro meu filho... a primeira coisa que ele faz de manhã, ele levanta da cama, depois de dar o bom dia, o abraço, o beijo e tal, vai pro banheiro, faz xixi e lava o rosto. Que lindo. É lindo. Já lavou o rosto? Já, mamãe. Então, quer dizer... É isso. E para as meninas também, porque conforme a nossa sociedade tem avanço tecnológico, mas por conta de muitos hormônios injetados na alimentação, as meninas estão ficando mocinha, estão tendo a menarca. Como a gente falou da menopausa, que é a última menstruação, temos a menarca, que é a primeira menstruação, as meninas estão tendo a menarca cada vez mais jovens. Tem meninas, né, amiguinhas do meu filho, que com 9 anos já ficaram, né, mocinhas. E aí o problema hormonal aparece mais rápido. E você vê a pele empipocando. E você vê o incômodo dessas meninas que precisam sim ser acolhidas e levadas a um profissional, né, doutora? Com certeza, com certeza. E essas meninas precisam ser vistas numa integralidade aí, com essa... Que são muito crianças ainda, né? São muito crianças. Então, é um processo. Tudo isso vai ser um processo de educação, que é o que você está fazendo com o seu filho. Exato. Iniciar um sabonete, você, com carinho, leva ele no profissional. A profissional vai orientá-lo, você vai cobrar em casa, mas tudo com muita tranquilidade. Porque isso ele vai levar para o resto da vida. Aprendeu, tem hábito, vai ser fácil. Sim, fica fácil. Adesão a outros tratamentos com também. Certeza. Conversamos com a doutora Regina Célia Molina Butros, dermatologista. Vou deixar mais uma vez o @ da doutora Regina para vocês seguirem, mas sigam, gente. Vocês não vão se arrepender, tá? @ doutora, na abreviação, DRA, Regina Butros, com 2
Tez, IS no final, do jeitinho que tá aparecendo aí, escrito na sua tela. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Espero que você tenha gostado. As informações foram preciosas. Você tem, sim, assim como o Dr. Daniel, uma comunicação mais do que assertiva. Além de ser linda e super simpática. Um beijo no coração. Muito obrigada, viu, Fabiana? Foi um grande prazer. Foi uma conversa deliciosa aqui. Foi muito bom. Foi bom delicioso te receber. Obrigada pela oportunidade. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. Tá bom? Excelente semana. Muito obrigada. E você continue com a programação aqui da nossa IS-Rádio Podcast. O nosso Além da Saúde Podcast só dá o pontapé inicial aqui na programação da semana. Juízo, mas não muito. Beijo, mais do que instalado pra você. A gente se vê na próxima segunda. Tchau, gente! Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na IS-Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS-Rádio e Podcast.